Louvo ao Senhor, particularmente pelo fato de Ele ter me dado mais essa incumbência de anunciar, de transmitir a mensagem dele aqui nesta noite. Antes de darmos início, eu peço que os irmãos, com relação ao horário, possam me ajudar, porque o meu celular aqui está perto de descarregar e daqui eu não posso ver o relógio ali na parede com clareza, Então peço que algum irmão, por gentileza, possa me dar um toque. Amém? Vamos, nesse momento, mais uma vez, irmão, muito obrigado. Pronto. Vamos, nesse momento, abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Vamos ler do verso 1 ao verso 9. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 9. Todos encontraram? Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências ou desejos, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E, como já desejando-lhes resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Vamos fechar nossos olhos e orarmos nesta noite. Mais uma vez, querido Deus e amado Pai, graças te damos, ó Senhor, por esse momento, Deus. Que um espírito de reverência seja derramado sobre nós aqui nesta noite, Deus. Que cada irmão, desde a criança mais nova até o ancião mais avançado em idade que tiver, sejam tomados pela reverência do Senhor, para ouvir o que o Senhor tem a falar conosco por meio de sua palavra. E graças te dou, Senhor, pelo Senhor ter me confiado essa atividade mais uma vez, Senhor, porque não estou aqui por mero mérito de minha parte, ou porque eu fiz alguma coisa para merecer isto, mas é porque o Senhor, por graça, me concedeu esta dádiva, esta bênção de ser um dos instrumentos teus usados para transmitir a tua mensagem.
Então, Senhor, fala conosco nesta noite, usa-me em conformidade com o Teu querer, meu Pai, e que possamos sair daqui cheios da Tua palavra, cheios do Teu conhecimento, com mais porções de pedras na nossa edificação, para a honra e glória Tua. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos diante de uma palavra que é pesada, meus irmãos. Isto é verdade. Mas é uma palavra que nos apresenta uma realidade interessante. Digo interessante não no bom sentido da palavra, mas nos traz uma realidade triste, uma realidade que é lamentável. Trata-se de algo que, no tempo de Paulo, Paulo profetizando, que iria acontecer nos últimos dias. Esta palavra o Senhor acabou me direcionando porque, de uma certa forma, vamos meio que pegar no vácuo da lição 3 da EBD que foi ministrada nesta manhã. Vemos ali Romanos 1, do verso 18 ao 32. É claro que ali, trazendo para o contexto geral, fala dos homens que vivem no pecado, homens naturais que vivem sem Deus. Mas aqui esta palavra nos traz algo, nos traz uma revelação, mostrando que nos últimos dias haveria algo ainda mais intenso, ainda mais profundo do que o que foi relatado ali em Romanos capítulo 1. E olha que o que está escrito ali em Romanos capítulo 1 é terrível. A gente vê o quão depravável é a situação do homem natural diante de Deus. Só que nesse texto aqui a gente vai ver que essa depravação no decorrer do tempo atingiria um estado ainda pior, ainda mais abominável do que o que já era por natureza, do que o que já havia sido por natureza. Isso aqui é Paulo alertando a Timóteo sobre o surgimento de tempos trabalhosos. Paulo começa: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Isso aqui é Paulo alertando a Timóteo, lembrando que no verso 2, antes de mais nada, Paulo começa a demonstrar a Timóteo que, para que Timóteo pudesse também exortar a igreja a seguir a doutrina, a seguir a sã doutrina que foi proposta nas Escrituras, através dos santos profetas que Deus usou no Antigo Testamento, através do exemplo dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e através também, claro, dos apóstolos que foram usados posteriormente para comunicar a todo aquele que crê a sã doutrina, a doutrina da igreja, a doutrina que o Senhor Jesus deixou para que nós, nos dias de hoje, seguíssemos. Então, Paulo vai orientar a Timóteo antes disso que os homens teriam que ser instruídos com mansidão, Aqui no verso 26, antes, o último verso do capítulo 2, vai dizer assim, na verdade eu vou começar no verso 25 para termos uma compreensão melhor. Paulo dizendo a Timóteo: instruindo com mansidão os que resistem à doutrina, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. E aí então Paulo começa com o que está escrito no capítulo 3: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aí primeiro vem o questionamento: o que são os últimos dias? Que período é
esse que é nomeado dessa forma? A resposta: esses últimos dias perduram nos dias de hoje, perduraram desde o momento em que os apóstolos do Senhor Jesus Cristo partiram. Os Efésios, ali em Atos dos Apóstolos, que depois da partida dele haveria tempos difíceis, haveriam a entrada de lobos cruéis no meio do rebanho do Senhor Jesus Cristo, e que não poupariam este rebanho. Então, os últimos dias se deu início a partir do momento em que todos os apóstolos do Senhor partiram desta vida. E então começaram esses tempos trabalhosos, os últimos dias. Os últimos dias aqui que Paulo fala não é necessariamente evento escatológico, evento do Apocalipse ou de que vai acontecer nos tempos do fim. É algo que já vem acontecendo há milênios atrás, e é algo que já tem se perdurado ainda no dia de hoje. Então, os últimos dias é basicamente isso. É um período de tempos difíceis. Paulo alertando a Timóteo: os últimos dias serão dias trabalhosos, dias difíceis de se lidar, tempos complicados para nós cristãos vivermos. E aí no verso 2, Paulo vai relatar a razão, o porquê que esses dias seriam e são difíceis. E aí no verso 2, Paulo começa a relatar que haveriam homens terríveis vivendo nesse período. E aí então ele começa a relatar no verso 2: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos. Primeiro adjetivo que Paulo dá, sabendo aqui que todos são adjetivos negativos, Paulo então começa a tratar o primeiro adjetivo, ou seja, a primeira qualidade desses homens, que seriam homens amantes de si mesmos. O que é um homem amante de si mesmo? É basicamente um homem egoísta, um homem que só pensa em si, um homem que não para considerar nem sequer os outros que se encontram ao seu redor. São homens que não amam o próximo, são homens que não amam os seus, são homens que não têm nem mesmo amor para com seus irmãos na igreja de Deus. Homens que só amariam a si, homens que só pensariam em si mesmos o tempo todo. É aquele indivíduo que pensa: eu tenho que ser o centro das atenções, eu tenho que ter os holofotes, tudo é eu. Tudo para esse indivíduo é ele mesmo. Se ele não meter a mão em alguma coisa, nada funciona, nada presta, nada tem utilidade. Ele é aquele que se coloca como um super-humano, um ser especial diante de Deus, mais do que todos. Essas são as características de um homem amante de si mesmos. Seriam também homens avarentos, ou seja, homens gananciosos, homens que amam o dinheiro, homens que gastam seu tempo, sua disposição, sua energia, sua vida, tão somente atrás de recursos naturais, da matéria. São homens que não pensam nas coisas que vêm do alto, só pensam nas coisas que são da terra, homens terrestres, homens que não têm o mínimo de compreensão espiritual, homens naturais, homens avarentos, gananciosos, presunçosos, soberbos. Aqui essas duas palavras têm sentidos parecidos. Homens arrogantes,
indivíduos que, já até mencionei do homens amantes de si mesmo, indivíduos que se sobrepujam sobre os outros, sobre o semelhante, que se colocam como superiores, blasfemos, homens que zombam, da pessoa do Senhor. Homens blasfemos significa exatamente isso, que escarnece, que zomba de Deus e das coisas de Deus. Muitos até não zombam de forma declarada, mas no seu íntimo fazem isto com suas atitudes, com seu procedimento, fazem isso com seu falar, muitas vezes indiretamente, com as suas emoções. Outra característica: desobedientes a pais e a mães. Um dos mandamentos do Senhor sendo violados: honrar pai e mãe. Homens, os últimos tempos seriam marcados por esses homens. Os últimos dias, homens que não reverenciam pai e mãe, que não dão aos seus pais o respeito devido, que não dão aos seus pais a devida reverência, a devida honra. Seriam homens ingratos, homens que não vivem satisfeitos com absolutamente nada, homens que não cultivam o hábito de agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele já tem derramado, homens que vivem insatisfeitos com tudo que acontece, se queixam, se lamentam, vivem irritados devido à sua sorte, devido à vida que leva, nunca estão contentes com nada. Homens ingratos, ingrato é o contrário de ingrato, é aquele que faz o oposto de agradecer. Ele não agradece, só promove rixas, lamentações e outras coisas dessa natureza. Seriam profanos. Homens profanos são aqueles que relativizam o pecado, homens que veem o pecado como algo comum. Homens que, quando se depara de uma atitude errada, diante de uma atitude pecaminosa, dizem: não tem nada a ver, isso é normal. Naquele tempo era errado, mas hoje não é. É aquele que também zomba das coisas de Deus, coloca as coisas de Deus na situação mais baixa possível, não coloca a Deus e as coisas de Deus nas posições que merecem. Homens sem afeto natural, homens desprovidos de sentimento, homens que não desenvolvem nem sequer uma fagulha de afetividade, homens cujo amor se esfria cada dia mais, homens frios, completamente gelados emocionalmente, não demonstram nenhum afeto, homens que não têm prazer nos benefícios do outro, que não se alegra com as benesses, com a vitória do próximo, mas consegue se alegrar com a derrota, com o fracasso do seu próximo. São características de homens sem afeto natural, homens que não estão nem aí para a necessidade alheia, endurecem o coração quando estão diante de necessidades, diante da necessidade do outro. Homens irreconciliáveis com Ele, não tem conciliação.
São homens com os quais não se pode ter conversa. Por mais que alguém procure fazer as pazes com ele, ele não quer. Porque esses homens gostam mesmo de guerra, gostam de confusão, de baderna, de discussões, de altercações, de más conversações, caluniadores, vivem contando mentiras, vivem disseminando engano contra o seu próximo, falando mentirosamente, incontinentes, ou seja, incontinentes quer dizer sem domínio próprio, sem domínio de si, vivem completamente entregue às suas paixões carnais, aos seus desejos, não querem viver mais do jeito que Deus manda, do jeito que Deus quer, mas é do jeito que Ele quer, é do jeito que Ele deseja, é do jeito que Ele acha. Então Ele se entrega de bandeja ao seu pecado, às suas abominações. São homens cruéis, vivem cheios de ódio, sem amor para com os bons. Isso aqui se encaixa no quesito sem afeto natural. Homens traidores, homens que apunhalam o próximo pelas costas, homens que se fazem de amigos, se fazem de companheiros, mas por trás está lá apunhalando o próximo, denegrindo a imagem do próximo, a integridade do próximo. Homens obstinados, homens endurecidos, homens que vivem num estado de extrema indiferença diante de tudo que ocorre ao seu redor. São homens orgulhosos. Esse aqui tem mais ou menos o mesmo sentido de soberbo. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Ou seja, esses homens, eles não querem nada com Deus. Não querem firmar nenhum compromisso, nenhuma aliança com o Senhor. Porque o que eles gostam mesmo é dos prazeres que o mundo dá. Esses homens são semelhantes a terrenos espinhosos. A palavra de Deus não tem lugar para esses. Pode chegar até a crescer, mas não frutifica. Os espinhos sufocam, os cuidados do mundo. Os negócios desta vida são mais importantes do que as coisas de Deus, do que a vida com Deus. E o versículo 5 agora é a chave para toda essa interpretação. E a razão do que está escrito neste verso é que a depravação do homem ocorreria de uma forma ainda mais intensa. Isso aqui é interessante. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Homens com aparência de piedade. Sabe o que é que Paulo está dizendo isso aqui? Que esses homens teriam todos esses adjetivos negativos que foi tratado aqui agora há pouco, mas que eles teriam uma aparência de piedade. O que é piedade? Piedade podemos dizer que é religião. Homens que possuem uma casca, só uma capa de religiosidade, de espiritualidade.
Homens que professam ser crentes, que professam ser cristãos, mas que na sua vida prática não reflete nenhuma fagulha sequer de cristianismo. É desses que Paulo está querendo dizer aqui nessa palavra. Ele não está falando aqui de homens que são declaradamente ímpios, não. De homens que são declaradamente incrédulos, não. Mas de homens que iriam se esconder atrás de um cristianismo fajuto, atrás de um cristianismo falso, atrás de um cristianismo que não procede de Deus, por trás de um cristianismo que não tem nada a ver com o que o Senhor Jesus deixou no seu Evangelho. É desses que Paulo está falando. Dos joios que estão espalhados por aí, que tem, fisicamente falando, a mesma estrutura de um trigo, a mesma aparência de um trigo, mas não tem conteúdo, não tem o conteúdo que o trigo tem. É desses que o apóstolo Paulo está falando aqui. São os que Jesus chama de hipócritas, sepulcros caiados. Hipócrita eram indivíduos que atuavam no teatro, meros atores, A vida de Jesus, quando fala isso, ele está querendo dizer: a vida espiritual desses indivíduos é uma mera atuação teatral. Não tem nada de verdadeiro, não tem nada genuíno por dentro dele. Sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? São aqueles sepulcros que possuem belas ornamentações por fora, mas como qualquer outro sepulcro, que ele guarda é morte, rapina, matéria em decomposição. São pessoas que aparentam ser, inclusive, as mais espirituais que existem no meio da igreja. Não tem nada de Deus na vida delas. Possui uma aparência, vivem um cristianismo meramente formal, sem vida, posso dizer, sem paixão. É um cristianismo fundamentado somente nos rituais. Pessoas cuja vida cristã só consiste em pôr a melhor roupa para poder vir aos cultos dia de domingo. Mas não tem uma aplicação interior na lei de Deus. Indivíduos que são até dotados de um conhecimento bíblico, pessoas que conhecem a palavra até mesmo do que muitos cristãos genuínos, mas a palavra não é aplicada no ser. A palavra não penetrou as juntas e medulas, não penetrou a divisão, não chegou na divisão da alma e do espírito.
sementes lançadas no meio do caminho, aonde as aves arrebatam tudo que ele aprende, tudo que ele ouviu. E diante dessa situação, fica a pergunta: se esses homens foram crentes, por que eles ficaram assim? A grande realidade é que eles nunca foram nada nesse sentido diante de Deus. João, em sua primeira carta, quando ele vai falar a respeito dos anticristos, daqueles que se opõem a Cristo, uma das características desses indivíduos é que eles são do nosso meio. Eles são oriundos do nosso meio. Mas aí João vai dizer: saíram do nosso meio, mas nunca foram dos nossos. Porque se eles fossem do nosso meio, permaneceriam conosco, estariam em unidade conosco, estariam em plena comunhão conosco. Peço que todos agora abram suas Bíblias na segunda carta de Pedro. Segunda Pedro, capítulo 2. Olha o que a palavra diz. Vou ler a partir do verso 12. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o prêmio da injustiça. Pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, manchas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. São pessoas que se mostram ter comunhão com a igreja, ter comunhão com os irmãos, ter comunhão com o Senhor, mas nos bastidores eles se encontram deleitosos em seus enganos, nos prazeres do mundo, nas concupiscências da carne. Verso 14: tendo os olhos cheios de adultério, traição, e não cessando de pecar, eles vivem para pecar, apesar da sua capa cristã, eles vivem para pecar. É tudo relativo, não tem nada a ver. Eles gostam de pecar, engodando as almas inconstantes, enganando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na ganância, filhos de maldição. Não são filhos de Deus, a menos que se arrependam, mas são filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, ou seja, deixando o caminho de Deus, deixando o Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça. Aqui está falando de homens que usam até o próprio, que usam
as que usam a Deus, ali as coisas de Deus, para obter vantagem própria, para tirar vantagem. Às vezes, quando a gente fala de Balaão, a gente só lembra dos pastores que vivem aí cobrando ofertas e ofertas. Mas existem muitos que não vivem pedindo ofertas, mas que usam o Senhor e as coisas do Senhor para tirar vantagem, para justificar até mesmo suas transgressões, suas faltas, seus pecados. E no verso 3, mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. A esses Deus usa os meios mais inusitados para discipliná-los. Apesar de muitos, como Balaão, não terem dado crédito, que nós sabemos que o fim de Balaão foi que ele acabou perdendo a sua própria vida. Verso 17: estes são fontes sem águas. Isso aqui reforça o que está no verso 5 de Timóteo 3. São fontes, mas não tem água, não tem o elemento que dá vida, o elemento que sacia a sede. Como Jeremias diz, cisternas rotas, aonde a pessoa cava, procurando água, mas não acha. São pessoas, são indivíduos com os quais não se pode contar, não se pode esperar absolutamente nada deles. Eles não têm nada de Deus para oferecer, para dar, embora aparenta. São nuvens levadas pela força do vento, são como nuvens, não tem consistência, não tem constância, vive à mercê do vento. Vivem à mercê do vento que o mundo sopra à torta e à direita por aí. São meninos inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina que há por aí. Não se firma na palavra de Deus. Para esses a sã doutrina é coisa chata. Para esses o genuíno leite espiritual não tem valor nenhum. São ávidos por novidades, ávidos por coisas novas. São interessados pela constância que a palavra do Senhor é capaz de dar. Perecem porque lhes faltam conhecimento. E Pedro vai dizer que para esses o que está reservado é a escuridão das trevas. Não é por 1 ano, 10 anos, 1000 anos ou milhões de anos, por toda a eternidade, para sempre. Porque falar coisas arrogantes, cheios de vaidades, eles se embordam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Prometem liberdade, eles prometem coisas boas, mas eles mesmos são escravos, presos da corrupção. E o verso 20 diz algo interessante a partir daí. Porquanto se
depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjador de lã. A palavra aqui não está falando, não está fazendo apologia à perda de salvação de pessoas que um dia foram salvas e que se desviaram e perderam a salvação. Não. Aqui está falando de indivíduos que nunca foram salvos, apesar de terem professado uma fé, apesar de terem professado o cristianismo, apesar de terem confessado meramente com a boca o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. São pessoas que nunca passaram pela experiência de um novo nascimento. São pessoas que nunca experimentaram uma conversão genuína. E aqui fala que somente pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo é que por algum tempo eles chegaram até o êxito no desviar das corrupções do mundo. Mas como a palavra de Deus sempre denuncia essa aparência, essa casca, um dia ela cai. E aí se manifesta o que ele verdadeiramente é. Não é o que ele se tornou, mas é o que ele sempre foi. Um exemplo disso é Judas. Judas Iscariotes, o traidor, foi escolhido para ser um dos 12 apóstolos de Jesus. Teve o privilégio de ouvir em particular os ensinamentos que Jesus transmitia. Também foi privilegiado de operar os sinais que os outros discípulos operaram quando Jesus mandou eles pregar o Evangelho nas aldeias circunvizinhas. Judas teve todo esse privilégio, mas ele nunca foi de Deus. Ele nunca foi de fato de Cristo. E só um parênteses sobre isso, a finalidade de Jesus ter chamado Judas foi para que se cumprisse a Escritura. E através desse testemunho também se mostra que nem todos são de fato crentes de Cristo Jesus. E aí, no verso 20, vai dizer que pessoas que vivem desse modo e que de repente manifestam a sua impiedade, a palavra diz, o estado deles é muito pior do que o primeiro. Ou seja, o estado dele agora é muito pior do que quando ele era um pecador antes de ter o conhecimento de Cristo. Olha o quão cego e quão grave e o quão triste é essa situação. Lamentável. E aí no verso 21, Pedro dizendo: porque seria muito melhor se eles não tivessem conhecido nada, do que conhecendo e se desviar do santo mandamento que lhes fora dado. Seria melhor se eles nem sequer tivessem uma fagulha de conhecimento do Senhor e da sua palavra, do que conhecendo
e vivendo como um desviado, sendo um homem que nunca experimentou a sublime graça de Deus. E aí no verso 22 vai falar a respeito do provérbio. Pedro dizendo, esse provérbio para esses indivíduos é muito aplicável. Quando diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao esponjador de lama. Esse provérbio citado aqui nos traz um ensinamento interessante. É um provérbio tão pequeno, mas que traz algo tremendo. O cão voltou ao seu próprio vômito, né? E a porca lavada ao esponjador de lama. Vamos nos concentrar um pouco aqui nesses dois animais que são tratados. Cão, que é o cachorro mesmo. O cão aqui não é o diabo não, pelo amor de Deus. Aqui o cão é o cachorro mesmo que Pedro está falando. E porca. Esse provérbio aqui reforça o fato do seguinte: o provérbio aqui não está enfatizando só o próprio vômito do cão espojador de lama da porca, mas os animais por si mesmos já nos denuncia algo. Esses dois animais aqui, porco e cachorro, eram animais que, segundo a lei de Moisés, eram considerados animais impuros, animais imundos. Eram animais imundos segundo a lei mosaica. E nisso aqui podemos aplicar esse princípio. Esses homens, eles sempre foram desse modo. Sempre foram ímpios, sempre foram imundos. Nunca se converteram. E nós sabemos que cão e porca são animais que se pegam para domesticar. Um cão, nós sabemos muito bem que, na maioria das vezes, apesar de a gente domesticá-lo, dar todo o privilégio, trata bem, dá banho, né? Alguns que têm mais condições, dá banho e tosa, tira as pulgas, dá para ele comer da melhor ração, da melhor comida, mas ele gosta mesmo é do vômito. A porca, a mesma coisa, pega uma porca lavada, lava, limpa, também cuida com todo amor, com toda a dedicação, tira os carrapatos também, dá a melhor comida, dá o melhor abrigo, mas o que o povo gosta mesmo é da lama, é de se esbanjar na lama. É por isso que Pedro traz esse provérbio. E esses indivíduos que possuem uma casca de religiosidade é assim. Eles recebem de Cristo tudo do bom e do melhor. Às vezes, claro, não necessariamente no sentido material, mas a nível espiritual, tem a oportunidade de desfrutar desse melhor que Deus dá. Mas o que ele gosta mesmo é de viver no pecado. Eles gostam de pecar, de viver na imundícia. Apesar de todo o privilégio que o Senhor concede, apesar de todo o amor que Jesus se dispõe a dar, recebe, embora aparentam receber. E essa palavra, meus irmãos, que nós lemos aqui em 2 Timóteo 3, 2 Pedro 2, tem se cumprido de uma forma, vamos dizer assim, bem intensa
Porque quantos hoje, não são poucos os que se encontram nesse estado nos dias de hoje, não. São muitos, muitos. Se qualquer um de nós aqui, por exemplo, tirar um dia para ir numa rua dessa evangelizar, vocês vão entender o que estou falando. Uma boa parte deles no dia de hoje diz: eu já conheço tudo isso aí. Já teve momentos que eu pude evangelizar uma pessoa e quando eu estava falando o versículo, ele se encarregou de completar o versículo para mim, decorado, de cor e salteado. Estão aí. Pessoas que até mesmo assumem posições de liderança, posições importantes, mas que também não têm vida com Deus. Seu enfoque está no mundo, nas coisas do mundo. Vivem uma vida de máscaras, uma vida de aparências. Ao ver os noticiários aí fora, quantas pessoas que se dizem ser, por exemplo, vou trazer aqui para o meio mais musical, mas é educado, quantos que se dizem aí cantores gospel, mas são pessoas que vivem nas drogas. Outro que chegou a assumir que é homossexual, mas canta para Jesus. Quando vai perguntar, você canta para quem? Canta para Jesus. Tem pessoas ali agora que cantam músicas dizendo que era cheio de mulher, que vai para o bar, que é bom ficar solteiro, que cantam dizendo que se embriagam na cachaça e que se relacionam com várias mulheres, mas é evangélico. Quando pergunta, não, sou crente, sou um servo de Deus. Tem uma cantora famosa, inclusive, e disse que tem 3 pastores. Uma dica, do nome dela é aquela que diz que a lua atraiu. Mas diz que é crente. Se submetendo a toda forma de iniquidade. Não, mas sou servo. Sou crente, sou servo de Deus. E quantos aí são influentes, mas estão envolvidos em esquemas de corrupção? Estão com a vida, até mesmo com a vida conjugal toda embaraçada devido a adultérios, prostituições, traições. Estamos vivendo esses dias mesmo, irmãos, onde vemos muitos que se encontram conosco, que aparentam comungar conosco, mas que não tem vida, é uma devoção sem vida, é uma religiosidade sem conteúdo. Sem conteúdo. Qualquer coisa
coisa que for dita, já toma aquilo como julgamento, então você está me julgando. A admoestação não é para julgar, é para o teu bem. É para fazer com que você melhore o seu comportamento como cristão. É para fazer com que você cresça. Eu sei que é difícil a gente falar isso, né, diante de uma admoestação, mas devemos procurar, né, nos ver como bem-aventurados quando a gente recebe algo dessa forma. Quando Deus fala dessa forma conosco, é porque Ele quer ver o nosso bem, é como um pai, como diz Deus. É como um pai que procura corrigir ao filho porque ele quer ver o bem. Ele quer ver o bem do seu filho, ele não quer ver seu filho indo em rumo à perdição, indo em rumo a uma vida fracassada. Ele quer ver seu filho crescer, ele quer ver o seu filho bem. E muitas vezes, para que isso aconteça, é necessário puxar a corda um pouquinho. Muitos vivem desse modo. Como os fariseus. A vida religiosa deles tinha a finalidade de ser visto pelos homens. Pessoas que nem mesmo sequer pensam em querer a glória de Deus, mas faz tudo. Tudo que fazem, toda obra que mete a mão para fazer, é com a finalidade de ser visto pelos homens, ser visto pelos outros. É aquele que gosta de holofotes, é aquele que gosta de promover dissensões. E para concluirmos, vamos voltar lá em 2 Timóteo. Vamos ler aqui no verso 10. A palavra de Deus, ela nos exorta a andarmos com todo cuidado no que diz respeito a esses homens. Ela nos alerta através dessa carta que Paulo escreveu a Timóteo. Sobrevirão tempos trabalhosos nos últimos dias. E estamos vivendo, meus irmãos, esses últimos dias. E todos aqui, com certeza, já devem ter passado por uma experiência como essa. Eu, particularmente, já passei. Eu digo uma coisa: lidar com uma pessoa dessa é até muito pior do que você lidar com um incrédulo declarado. Paulo também aqui nos revela algo interessante, que a perseguição dos últimos dias não se daria agora necessariamente de forma externa, ou seja, como ocorreu durante o período do Império Romano, durante a Era Apostólica, como ocorre hoje no Oriente Médio, de autoridades que são antagônicas ao cristianismo e que mandam degolar, decapitar os cristãos por causa da fé. Não. Paulo está falando aqui que os últimos dias seriam marcados por uma perseguição ainda pior. Uma perseguição que vem de dentro para fora.
Por isso que eu digo, é muito mais difícil lidar com um homem que é ímpio, mas que tem uma capa de cristianismo, do que lidar com um ímpio declarado. Porque o ímpio declarado, pelo menos a gente sabe que ele fala certas coisas porque é incrédulo, ele está lá no mundo. Mas ouvir certas coisas, ver certas atitudes de um cristão, de alguém que se diz cristão, é algo terrível. E muitas vezes, até mesmo nós que estamos alicerçados, não vigiarmos, corremos o risco de se corromper com esses homens. É claro que com genuínos Deus vai tratar, Deus vai discipliná-los, mas corremos esse risco também. Então é por isso que é necessário, meus irmãos, nós nos alicerçarmos na palavra de Deus. A única forma de discernir situações dessa natureza é meditando na Bíblia, auxiliado pelo poder que emana do Espírito Santo. Não existe outra forma. Quem lê a palavra conhece, discerne tudo. E o interessante é que no verso 5, na parte B, Paulo vai dizer destes, ou seja, desses que têm aparência de piedade, afasta-te. Olha como uma coisa muda de figura. A gente às vezes fala tanto que tem que se afastar das pessoas que estão no mundo e tal. E aí é aquela passagem que Paulo relata, eu não sei que carta os Coríntios é, mas quando ele fala assim, né, que vocês não devem procurar se afastar, Paulo dizendo aos Coríntios, vós não deveis se afastar do avarento, do ímpio declaradamente, porque se fosse assim, vocês teriam que sair do mundo. Paulo está querendo dizer que o contato do cristão entre incrédulos é meio que inevitável. Mas ele vai em seguida vai falar, eu vou dizer de que vocês devem se afastar. Vocês devem se afastar daqueles que, dizendo-se irmão, é avarento, é homicida, é adúltero, traidor, e todos esses adjetivos que estão aqui. Paulo vai alertar tipo ao herege ou ao faccioso, depois de uma e outra admoestação, evite-o. Jesus também vai dizer lá em Mateus que pessoas como essas, se não derem ouvido a admoestação particular, nem a admoestação de duas ou mais testemunhas, nem a admoestação da igreja, essa pessoa deve ser tratada como um gentil ou publicano, ou seja, ela deve ser vista como um pecador. Uma pessoa que não faz parte do corpo de Cristo. É um elemento estranho do corpo de Cristo. É como um câncer que deve ser tratado, que deve ser retirado no menor período de tempo possível. E agora, para encerrarmos de uma vez por todas, vamos para o verso 10. Isso é uma admoestação para nós agora, nós que somos verdadeiros cristãos. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais quais lhe aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente, ou seja, aqueles que querem viver na verdadeira piedade, na verdadeira vida cristã, tem que ter a ciência de que sofrerão perseguições. E aí fala que os homens
que quanto aos homens maus e enganadores, aqueles que vivem de aparência, Paulo vai dizer: não dá saliva com esse não, porque eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E agora mais uma admoestação de ânimo que Paulo dá: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Olha o que Paulo está querendo, olha o que a palavra está querendo dizer para nós. Permanece naquilo que vocês aprenderam. Vocês vão se deparar com situações onde vai haver divisões, aonde vai haver facções, aonde vai haver contendas, aonde vai haver uma tentativa de disseminação de falsas doutrinas. Mas vocês resistam, permaneçam naquilo que vocês aprenderam, como os 80 sacerdotes ousados que resistiram à soberba do rei Uzias, que queria queimar incenso ao Senhor, mas os sacerdotes ousadamente resistiram. Não, somente os sacerdotes têm a incumbência de fazer sacrifícios ao Senhor, e assim deve ser nós, meus irmãos. Se porventura houver qualquer vento de doutrina que queira entrar no nosso meio sutilmente, temos que nos colocar diante de Deus como defensores da fé que uma vez nos foi dada. Defender essa fé que os apóstolos batalhou tanto, que aqueles irmãos da igreja primitiva batalhou tanto para poder preservar, para que nós nos dias de hoje, no ano de 2019, tenhamos acesso. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Continuando no verso 4: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes ou insista, em tempo e em fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. Paulo admoestando a Timóteo, e Deus hoje admoestando para nós: permaneçam naquilo que vocês aprenderam. As falsas doutrinas estão aí, os falsos crentes estão aí espalhados, conforme nós vimos aqui, mas permaneçam naquilo que vocês aprenderam. Permaneçam naquilo que o Senhor vos ensinou através das Escrituras. Pregue a palavra, quer seja oportuno, quer seja inoportuno, pregue, porque virá tempo onde as pessoas não suportarão mais ouvir as sãs doutrinas. Essa também é uma das características dos falsos crentes, dos crentes que só têm nome. Pessoas que não suportam ouvir a verdadeira palavra de Deus. É dura para eles. Só querem ouvir aquilo que afaga o seu ego, aquilo que
que amacie a carne, não querem ouvir a verdade, não querem ouvir o verdadeiro Evangelho, não querem ouvir a sã doutrina que está nas Sagradas Escrituras. Paulo dizendo: Timóteo, você vai enfrentar tudo isso aí. Para nós também Deus diz a mesma coisa: vocês vão enfrentar mais cedo ou mais tarde toda essa situação, mas permaneçam naquilo que eu te ensinei, naquilo que eu tenho instruído a vocês. É isso que Deus está querendo nos dizer hoje. Vocês verão homens egoístas, sem afeto natural, amantes de si mesmo, gananciosos, com uma aparência de religiosidade. Vocês verão homens que não suportarão, que não suportam a sã doutrina, mas permaneçam naquilo que vocês aprenderam. Ali Paulo fala que Timóteo aprendeu isso desde a meninice dele, mas podemos aplicar isso como princípio, dizendo: permaneçam naquilo que vocês aprenderam desde o início da sua fé, desde o início de sua caminhada cristã, para que essas coisas, quando se manifestarem, possam ser resistidas e combatidas para a glória de Deus. E é com essas palavras, meus irmãos, que eu concluo esta mensagem e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.